Muito bem. Minha gente, eu tenho uma preocupação que quero externar para vocês. Inicialmente, eu quero pedir desculpas a alguns colegas prevencionistas que, às vezes, no retorno, ao me expressar, às vezes eu sou muito enfático, muito duro, às vezes a voz se altera, mas assim, é porque eu estou extremamente preocupado com os rumos que tem tomado o gerenciamento de risco ocupacional, o PGR. Lamentavelmente, o que eu tenho escutado de técnicos de segurança, de engenheiros de segurança, que eu tenho visto na internet, me leva a crer que, lamentavelmente, está se querendo transformar o gerenciamento de riscos ocupacionais, o PGR, naquilo que, lamentavelmente, foi transformado o PPRA e o PCMSO. Ou seja, ao invés de ser efetivamente instrumentos de gestão, eles se transformaram num pedaço de papel para inglês ver, que na verdade não serve para nada, apenas para auditor olhar e que não constitui, de fato, uma prática permanente de gestão dos riscos para melhorar continuamente a qualidade da segurança e da saúde nos ambientes de trabalho. E nós, da Inspeção do Trabalho, estamos extremamente preocupados. Eu, particularmente, estou muito preocupado e peço encarecidamente, em nome de Deus, não deixem isso acontecer. Gente, qual a periodicidade do PGR? Pessoal, não me venham trazer um papel encadernado com 200 folhas dizendo que é o PGR que foi feito 1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022. Isso não existe, gente. Isso não existe. Sabe quando é que começa o GRO? Começa com a implementação da norma ou com a criação da empresa. Tá certo? Se a empresa foi criada após a institucionalização da nova norma regulamentadora número 1, começa com a criação da empresa, com o funcionamento da empresa, certo? Ou com o planejamento da obra, ok? Então, gente, o gerenciamento de riscos ocupacionais, ele é nada mais nada menos do que um uma das ferramentas, ou melhor, uma das fases, um dos elementos do gerenciamento estratégico de qualquer empresa, de qualquer instituição, de qualquer entidade. As empresas não fazem o seu planejamento estratégico para verificar o seu planejamento financeiro, planejamento de compras, de venda, os seus estoques, etc. Fazem. Alguns fazem isso formalmente, de maneira mais estruturada, outros mais empiricamente, menos estruturados, mas todos, na verdade, pelo menos as empresas que querem crescer, se desenvolver, fazem isso. Por quê? Elas precisam se antecipar para o que está acontecendo no mercado, verificar como é que os concorrentes estão agindo, quais são os perigos que ela vai ter que enfrentar, quais são as adversidades, as dificuldades que ela vai ter que superar, que novas demandas ela vai ter que atender. Tudo isso a empresa precisa estar analisando e fazendo a gestão dessas coisas. Fazendo a gestão dos recursos que ela tem para o seu capital de giro, tá certo? A gestão do seu ambiente, tá certo? Da sua logística, tudo a empresa tem que fazer a sua gestão. A mesma coisa é a gestão dos perigos, a gestão dos riscos ocupacionais. A empresa tem riscos financeiros, tem risco de entrada de novos concorrentes no mercado, tem riscos econômicos e ela também tem riscos ocupacionais. E ela precisa fazer a gestão de tudo isso. Então o GRO, através do PGR, é fazer uma gestão estratégica dos riscos ocupacionais. Certo? Muito bem. E como é que eu faço a gestão dos riscos ocupacionais? Eu preciso fazer várias ações de maneira contínua, permanente, no sentido de que eu identifique os perigos que estão no meu ambiente de trabalho, inclusive no entorno do meu trabalho, mas que podem afetar dentro da minha empresa. Tá certo? E eu preciso, a partir da identificação desses perigos, avaliar quais são os níveis de risco existentes e fazer a gestão desses riscos. Para quê? Para que a minha empresa possa passar por esses riscos, contornar, eliminar, preferentemente eliminar. Depois reduzir, contornar, conter,
né, os riscos de maneira que esses riscos não venham efetivamente se materializar, para que a minha empresa não tenha prejuízo, para que meus trabalhadores não sejam atingidos, para que nem trabalhadores, nem máquinas, nem produtos, nem ninguém possa sofrer consequências danosas da materialização, da efetiva ocorrência da materialização desse perigo. Tá. E o que é o PGR? O PGR é um conjunto de documentos que evidenciam as ações do gerenciamento de risco ocupacional. E ele começa com o quê? Com o levantamento preliminar de perigos. Ora, vamos ver uma coisa. Quando uma empresa vai fazer, por exemplo, um inventário de estoque dos seus bens, o que ela faz? Ela vai identificar todos os produtos que ela tem no depósito e na frente de loja, nas gôndolas, etc., esportes, o produto, o fornecedor, a marca, etc. e tal, o preço, a quantidade, não é isso? Ela faz um levantamento e depois desse levantamento feito, que pode ser feito numa planilha, manualmente e tal, mas é um documento, ela vai transformar isso aí em quê? Num outro documento. Qual é o outro documento? O inventário. O inventário é você pegar o levantamento preliminar e você estruturar ele dizendo, olha, tá aqui o perigo é esse aqui, ele vem de onde? Ele vem daqui, ele se materializa como? Ele pode atingir quem? Isso aqui. É toda a descrição do perigo. Você faz o levantamento do perigo, depois você faz o inventário dos riscos, ou seja, daquilo que pode acontecer em decorrência da materialização daquele perigo. Então, o levantamento preliminar de perigos é um documento. Quem é que pode fazer? A empresa é quem define. O ideal é que seja feito por um profissional de segurança do trabalho. E o inventário de riscos, quem é que pode fazer? Qualquer pessoa, a empresa é quem vai definir. Eu prefiro, sugiro e espero sinceramente ser feito por um profissional de segurança do trabalho. E esse documento é o quê? Um documento, uma planilha, um relatório, um documento num sistema? Tanto faz. O importante é que exista e tenha um responsável. E que se o auditor pedir, ele tem que estar impresso e assinado por quem de direito. Mesmo que seja eventualmente uma assinatura eletrônica. Tá certo? Lembrando que todo documento que é feito por um profissional técnico, seja empregado da empresa ou não, precisa também, para ter validade dentro da empresa, estar assinado pelo responsável pela empresa, pelo dono, pelo gerente, pelo diretor responsável, pelo sócio gerente, por quem tem poder de mando, tá certo? Então é o seguinte, foi feito o levantamento de perigos, foi feito o inventário de riscos. Dentro do inventário de riscos, além de eu identificar qual é a fonte do perigo, como é que ele se propaga, quais são os trabalhadores que estão a ele submetidos, se existe ou não proteção, alguma já existente. Eu vou ter que fazer também a análise desse risco e a classificação. Aí eu tenho que fazer um outro documento. Eu tenho que dizer qual foi a técnica que eu utilizei para fazer essa análise, essa classificação. Aí eu vou fazer um outro documento dizendo o seguinte, olha, eu estou utilizando, por exemplo, a matriz de risco, porque de acordo com o item tal da norma ISO, NBR ISO 31010, ela é altamente aplicável para situações tais, tais, tais e tais, e que se coaduna, ou seja, que atende às necessidades da empresa. Ela está de acordo com a realidade da empresa. Eu tenho que ter esse documento assinado, justificado pelo profissional responsável. Tudo bem, aí eu volto lá para o inventário de risco e vou analisar. Esse primeiro risco aqui que eu identifiquei, qual é a probabilidade de acontecer? É baixíssima, é baixa, é média, é alta, é elevadíssima. Tá. E se acontecer, qual é o dano, qual é a gravidade, qual é a severidade das consequências? Se isso aqui acontecer, é gravíssimo, o cara pode até morrer. Muito bem. Então eu vou fazer o cruzamento da probabilidade de acontecer alguma coisa com a gravidade e levar em consideração a quantidade de pessoas que estão submetidas, se essas pessoas estão submetidas permanentemente, se elas estão submetidas a esse risco episodicamente ou temporariamente. Tudo isso eu preciso levar em consideração para chegar a uma classificação de risco. Um risco desprezível, um risco baixo, um risco médio ou moderado, um risco alto, um risco elevadíssimo, expressivo. Tá? E para cada grau de risco,
eu preciso então tomar medidas. Eu pego, então classifico cada um dos riscos que eu identifiquei no inventário, do mais grave para o menos grave, classificado de acordo com a norma que eu escolhi, que eu fundamentei, tá certo? E eu tenho que demonstrar como foi que eu cheguei àquele risco. Tem que ter lá meu documentozinho mostrando, ó, tá aqui, eu classifiquei dessa forma, tá aqui a planilha, ou tá aqui o relatório, tá aqui o documento que eu usei, em que eu fiz a análise de cada um dos riscos e a classificação deles. Isso é um outro documento, que vai ter que estar lá dentro do inventário de riscos, ok? Depois de feito isso, tem outro documento, que é o quê? Ora, se eu já conheço os perigos, já sei quais são os riscos, já classifiquei, já hierarquizei do mais grave para o menos grave, agora eu vou ter que atuar para eliminar esses riscos. Se não for possível, para reduzir sensivelmente, para conter esses riscos, então vou ter que adotar providências. Essas providências eu vou ter que evidenciar num documento chamado de plano de ação. Lá eu vou dizer o que vai ser feito, quando vai ser feito, quem será o responsável por fazer e por que que isso vai ser feito. E depois disso, eu ainda vou ter que evidenciar quem é que vai monitorar, vai fiscalizar, vai verificar se efetivamente aquilo que foi planejado foi de fato feito. E essa pessoa que for fazer o monitoramento precisa estar identificado e precisa ser dito o seguinte: como é que ela vai evidenciar isso? Ela vai fazer inventário, ela vai fazer uma verificação física no ambiente de trabalho e produzir relatórios. Esses relatórios serão feitos com que periodicidade, de forma que assegure que a gestão da empresa tome conhecimento daquilo que efetivamente foi feito, e isso tem que estar evidenciado em outros documentos. E depois disso, o seguinte, ora, se eu identifiquei os riscos, se eu classifiquei os riscos, se eu fiz um plano de ação, se eu implementei as ações que estavam ali planejadas, se eu monitorei e verifiquei que as medidas planejadas foram efetivamente implementadas, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se essas medidas efetivamente estão trazendo o benefício para as quais elas foram planejadas. Elas estão efetivamente eliminando o risco, ou contendo o risco, ou reduzindo o risco, como foi planejado? Está, beleza. Não, não está. Rapaz, a gente implementou, mas não deu certo. Continua o risco. Ah, muito bem. Então tem que fazer o quê? Eu tenho que replanejar e fazer tudo de novo, de uma outra forma, procurando uma alternativa diferente que seja mais eficaz. E isso, gente, é permanentemente, até o dia em que a empresa acabar, fechar as portas e deixar de funcionar. Isso é permanente, gente. Óbvio que, se no ambiente de trabalho nada mudou numa empresa durante 2 anos, se durante esses 2 anos tinha sido feito todo o monitoramento, acompanhamento, tudo feito como foi dito aqui, nada mudou, todos os riscos estão absolutamente controlados, não aconteceu nenhum acidente de trabalho, não aconteceu nenhuma doença referente ao trabalho, todos os exames médicos ocupacionais dos trabalhadores apontam para que os trabalhadores gozam da mais perfeita saúde, está tudo bacana, você precisa pelo menos fazer uma reavaliação a cada 2 anos da tua situação. Mas você precisa manter permanentemente atualizado o inventário de risco e a classificação de riscos. Permanentemente. Porque qualquer mudança que acontecer no ambiente de trabalho, você precisa estar atento. Porque se acontecer o que, porventura, lá no PCMSO, se evidencie que determinados trabalhadores, determinados setores estão apresentando determinados sintomas, determinado tipo de problema, você precisa investigar se isso tem a ver com situações do dia a dia, lá do ambiente de trabalho. Então, você precisa, verificando qual foi o risco, adotar as medidas necessárias para reclassificar esse risco, para planejar novas medidas de proteção. Por quê? Porque gerenciamento de riscos ocupacionais é feito através de diversas ações essas que são evidenciadas em documentos que constituem o programa de gerenciamento de riscos que precisam estar sempre à disposição da empresa, que além disso, todas e quaisquer ações precisam ser feitas ouvindo os trabalhadores, desde a identificação dos perigos, desde o inventário de riscos, desde a implementação das medidas. A empresa precisa demonstrar que ouviu os trabalhadores, que os trabalhadores participaram, foram ouvidos, que o que eles disseram foi levado em consideração. Quando tem CIPA, ótimo, isso pode ser feito através de reunião de CIPA, com ata, isso pode ser um dos documentos. A empresa pode demonstrar que chamou os trabalhadores para reuniões através de convocações, através de editais, em suma, ela tem que demonstrar documentalmente
que ela deu oportunidade a todos os trabalhadores de participarem, de serem ouvidos em todas as etapas do gerenciamento de risco. Isso tem que estar documentado, isso é documento do PGR. Isso é mais um dos documentos do PGR. Se lá no documento PGR, se lá na análise de risco se viu que havia um risco de choque elétrico, se as instalações elétricas não estavam adequadas, é preciso que um profissional técnico da área, legalmente habilitado, faça uma inspeção das instalações elétricas, um laudo das condições das instalações elétricas. Entendeu? Quem é que vai fazer isso? Engenheiro eletricista. E depois disso, ele vai dizer lá, olha, tem esse risco aqui, isso aqui precisa tomar essa medida, fazer esse aterramento, fazer isso, fazer aquilo. Tudo bem. A empresa vai receber aquele documento, vai validar e vai determinar as providências. Aí depois, ó, vamos ver se isso funcionou. Chama o engenheiro vai lá, faz um teste, verifica e faz um laudo de aterramento para ver se efetivamente as medidas implementadas corrigiram o problema. Todos esses documentos são documentos que vão constituir o PGR. Tá certo? Ah, vai ser feita uma adequação de uma máquina. Muito bem. Quem é que vai... Se não tem um produto no mercado feito pelo próprio fabricante para fazer a proteção da máquina, se tiver que mandar fazer a proteção, quem é que vai projetar? O engenheiro mecânico, que vai fazer o projeto tem que ser executado de acordo com o que está lá, né? A proteção tem que ser executada de acordo com o projeto tem que estar assinado com a devida ART, isso é um documento do PGR. E depois, está tudo funcionando de acordo, a proteção foi feita de acordo com o projeto, foi implementada, alguém vai ter que analisar e dizer, foi feita aqui, ela foi feita, uma proteção móvel, a proteção móvel está intertravada, o quadro elétrico da máquina possui um dispositivo aqui de monitoramento, que se porventura a máquina for aberta, ele trava automaticamente, isso aqui ele tem um CPL que faz o monitoramento, tudo isso tem que estar previsto em projeto, tem que ter o documento, tem que estar evidenciado. Ok? Então, meus amigos, primeiro, qual é a periodicidade? Você tem que manter o gerenciamento dos riscos permanentemente. Outra, PGR não é um documento encadernado, como se fazia com PPRA, assinado por um técnico, por um engenheiro, pelo dono da empresa, com validade de X meses, de 1 ano, 2 anos. Não é isso. Não é isso. Pelo amor de Deus, não transformem, nos ajudem a não deixar isso acontecer. Tá? PGR é um programa de gestão, é um conjunto de documentos que evidenciam que a empresa está fazendo o gerenciamento dos riscos ocupacionais, está fazendo a gestão, o controle dos riscos ocupacionais. A empresa está efetivamente desenvolvendo ações no sentido de identificar, corrigir, monitorar, permanente e continuamente, na busca de melhoria contínua das condições de segurança e saúde no trabalho. Quando é que ele começa? Ele começa com a edição da norma ou com a criação da empresa e termina quando? Quando a empresa fechar as portas. Beleza? Agradeço a todos vocês pela atenção, que Deus abençoe. Estou à inteira disposição para tirar quaisquer dúvidas que surgirem, tá certo? Um abraço a todos.